Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Inside Funds. Nós estamos na nossa 9ª edição e o convidado especial de hoje, né? Eu acho que esse é um convidado que eu não precisaria nem apresentar, né? Porque eu acho que ele deve ser uma das personalidades mais famosas do mercado financeiro hoje no Brasil, extremamente conhecido pelo mercado. Breda, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco do teu conhecimento aqui com a gente. Pô, é um prazer aqui falar com o Pete, com você, Matheus, estou conhecendo agora. Espero que eu possa ajudar a turma aí. Obrigado pelo convite. Que isso. E eu tô aqui com o meu brother, né? O Pitão, tá aqui com a gente, também vai agregar muito. Boa noite, Pitão. Tamo junto, boa noite. O Matheus, a gente chama ele de Mateuzinho Damodaran. É porque ele é o filho do Damodaran, que o Damodaran ainda não assumiu, mas a gente vai entrar com processo. É uma luta, a gente vai conseguir. Ele vai me reconhecer como filho dele. Tem a questão das castas e tudo mais, mas a gente vai passar por esse entrave que o Matheus tem aí na vida. Parece. Parece. Não parece? Parece. Quem sabe eu não consigo uma vaga na Stern School de Nova York, né? Não, sabe? Aí você vai sair da Inside e deixar a gente na mão. E, cara, queria agradecer o Breda. Quando a gente gravou o primeiro vídeo para o meu canal, eu era apenas um blogueiro cachaceiro. Hoje eu sou um blogueiro cachaceiro, dono de uma research que a gente emprega dezenas de pessoas, a gente analisa 160 empresas, a gente vai ter um produto de fundos também, porque muita gente pede, e aí a gente decidiu fazer esse quadro entrevistando os gestores que a gente mais admira, e você foi o primeiro cara que me veio na cabeça, Bredão, só que a sua agenda, ela é um pouco embaçada, né? Então, é complicado, cara. Era pra você estar no episódio 1, você tá no episódio 9. Não tem problema. O problema da minha agenda complicada não é nem a agenda da porta para fora, é da porta para dentro. E não é nem só da porta da lasca para dentro, da porta de casa. Sim. Então o bicho pega lá. Então, mas marcou, a gente chega a data e tá feita. A gente conseguiu marcar antes com o Barack Obama, né, Pete? O Barack Obama, o Biden. Foram antes aí depois a gente conseguiu o Bredão. É mais interessante ouvir eles, pelo menos o Obama, o cara é muito gente boa, cara. Bom demais. Bom, ô Breda, a gente colocou aqui como tema da live, a gente tava até comentando aqui pro pessoal que tá assistindo aqui a gente, tava comentando com o Breda que o Breda, ele é assim, ó, não teve pauta, chegou aqui e falou, ó, vamos fazer, né? Mas eu peguei um gancho, eu queria pegar um gancho de 2 publicações que você fez recentemente lá no Instagram, né? Na qual você trouxe uma visão que eu achei super interessante a respeito de commodities, né? Geralmente o mercado de forma geral tem uma visão um pouco preconceituosa em relação a commodities. Sempre tem aquela frase, quando você investe em commodities, você está investindo em empresas que têm fatores exógenos à gestão e à operação que têm um impacto muito grande no resultado operacional e financeiro da empresa, então não invista em empresas que tenham essa peculiaridade, né? E de que são setores na qual a demanda é muito volátil e por isso a empresa acaba ficando à mercê disso, porque o mercado é maior do que a empresa como um todo. E aí você traz alguns dados ontem, falando sobre CAPEX, falando sobre mão de obra, né, no setor legal, de teve uma pessoa que leu, pelo menos, tô feliz, cara. Você leu mesmo. Falar de CAPEX em commodities já é super sofisticado para as pessoas. Para na commodity, acabou. Falar de CAPEX, parabéns, meu. Então, e aí eu li, né, e eu queria que você trouxesse um pouco, se aprofundasse um pouco mais, né? Às vezes no Instagram, nas redes sociais, é ruim porque a gente não consegue se aprofundar num tema que seria tão relevante, traria uma mudança de visão para os investidores tão relevante assim. Gostaria que você pudesse ficar aberto aí para você explicar um pouco mais do que você está enxergando para commodities e para o mercado de commodities como um todo. Você tem posições bem relevantes, né, Bredão? Em Vale e Petro, né? Sim. São empresas altamente comoditizadas. Tem um negócio já, primeiro comentário, primeiro ponto seu sobre empresas de commodities, isso é fundamental para entender um pouco o que é esse negócio. Commodities têm fatores exógenos e que afetam muito o resultado dela?
Putz, se tem, com certeza tem. Coisas que não estão na mão dela, em hipótese alguma. Então, a China resolve brigar contra o preço do minério, o minério desaba e você não tem o que fazer. E, de repente, ela começa a acelerar incentivos para investimento em infraestrutura, o minério dispara. E não está nada disso na mão da Vale. Sim. Ao passo que a Coca-Cola, ou a Ambev, ela tem mais controle sobre a situação, principalmente a Ambev, né, Pete? E aí, isso dá uma sensação muito clara, porque é visível, de menos volatilidade no resultado. E todos nós aqui, nós três, gostamos de empresas que têm menos volatilidade no resultado, porque a gente fica mais previsível, mais fácil de fazer conta e tentar atribuir valor. Só que tem um problema. Agora entra o X da questão. Commodities em prazos muito longos são super estáveis. Então eu diria o seguinte, é mais fácil a Apple sumir do mapa e ir para zero do que a Suzano. O mundo não vai deixar de usar celulose em hipótese alguma. Agora, se alguma empresa chinesa ou de qualquer outro lugar resolve aparecer com algo muito mais bacana do que um telefone iPhone, ninguém garante. A gente viu isso já no passado com várias empresas que eram super dominantes. Kodak, Nokia, coisas acontecem. Você colocou no post isso, né? Então, assim, agora você deixar de usar celulose, madeira, papel, não papel de escrever de impressora, que falaram que ia acabar, né? Não acabou coisa nenhuma. Tô falando de papel higiênico, né? Mais básico que isso, né? Papel de assoar nariz, papelão para fazer embalagem, as coisas, as pessoas precisam comprar coisa, vem empacotado em casa. Então, assim, no curto prazo, Apple é muito mais previsível do que Suzano. No médio prazo, talvez também. No longuíssimo prazo, de jeito nenhum. Igual o filme 300 lá, o pessoal de Esparta. O que o Xerxes queria lá com o Leonidas, né? Ele queria terra e água. Era a única coisa que ele pediu para os espartanos. O que é commodities em essência? Sol, água e terra. A gente exporta sol, água e terra. Suzano é pegar sol, fotossíntese, né? Reage com oxigênio, faz madeira e tem terra para plantar e manda para o mundo inteiro. E essa matéria-prima, né? Ele vale zero, é de graça. No Brasil faz sol e chove, cara, acabou. Os outros lugares isso não tem. Isso pode ser falado por outras commodities também, o etanol, tal. Então, assim, como a nossa cabeça é de bastante longo prazo, e isso eu sei que cabe no máximo em 2 mãos, quem pensa assim no Brasil, para a gente a commodity é estável. Então, se você olhar histórico de 150 anos do minério de ferro, então olha só, 150 anos, quem olha? Se você pegar o minério de ferro, óbvio que você faz um ajuste por inflação, né? Coloca o valor real do minério de ferro ao longo do tempo, ele varia bastante, é uma senoide super agressiva, mas que fica ao redor do $80. Então vai lá para 200, vamos falar assim, cai para 30, 40, e a média, né, desde a marcha para o oeste nos Estados Unidos, quando começaram a usar muito minério para fazer estrada de ferro, aí teve desenvolvimento dos Estados Unidos, aí teve o pós-guerra, reconstrução da Europa, aceleração do Japão. O Japão virou a China do mundo lá atrás, na década de 80, e depois China e tal. O mundo sempre passa por algum processo de melhora na urbanização, estrada de ferro, casa, ponte, e o mundo, né, e até agora acho que não tem nada mais eficiente, barato e bom do que o aço, né? As casas não são feitas de PVC, porta-container, o navio não é feito de plástico, então a demanda por aço é centenária. Então
esse tipo de mercado que é super longo, esse tipo de produto que meio que não muda, né? A gente precisa comer, se locomover, precisa de energia. Quando você olha em prazos muito longos, eles são sim estáveis, eles tendem a uma média. O que é essa média? Essa média é aquele preço onde acima dele se estimula aumento de produção, aí você tem mais volume, mais supply, mais oferta, e que faz o preço cair lá na frente, porque sobra produto. E quando esse preço fica abaixo de um certo nível, estimula a redução dos investimentos, quer dizer, desestimula os investimentos, as minas vão se exaurindo, né? Toda mina cai, vai perdendo produtividade com o tempo, até que falta produto e o preço volta a subir. Então fica, para quem gosta de fazer conta, né? Igual para o Matheus, filho da Bonarã, né? O que acontece? O preço da commodity é aquele que viabiliza um ROIC marginal mínimo para o pior produtor. Então, o pior produtor vai querer ter, vamos inventar um número, tá? Então, o pior produtor, ele para de pé com no mínimo 10% de ROIC em dólar. Então, qual que é o pior produtor hoje de minério de ferro? Então, vamos pegar provavelmente um chinês grande, porque lá não é nem minério, é meio terra de baixa concentração. Esse cara, para ter um ROIC de 10%, o minério de ferro tem que estar pelo menos $70, por exemplo. O que a gente faz com esses $70? A gente descobre esse preço, faz conta, olha, a gente pega esse preço, dá um descontinho, joga para 60, por exemplo, e mete no modelo da Vale. Vamos colocar a Vale aí produzindo 350 milhões de toneladas de minério de ferro, vezes $60, 30 anos, e ver esse fluxo de caixa comparando com o preço na tela. Se der TIR boa, a gente investe. Então, não é projeção de preço. Eu nem sei para onde vai o preço do minério, não tenho ideia. Mas eu me sinto confortável em colocar $60 na média para 30 anos. Aí vai dar um cash flow, compara com o preço. Se a TIR for boa, a gente investe. Então, sob esse ponto de vista, commodity é super estável e o Brasil tem vantagens competitivas irreplicáveis. Talvez replicável somente para alguns países na África, mas até urbanizar e organizar ali para poder ter exploração comercial decente, eu acho que vai demorar muito. Então, assim, verdade, commodity super volátil no curto prazo, no médio também, no longo eu já acho que não, ela é super estável. E aí, sobre o gancho ali no Instagram, as pessoas tendem a achar que a demanda causa muita volatilidade no preço. A demanda em um ano, né? 6 meses, sim, né? Covid, fecha tudo, parou de consumir, cai, né? Cai preço de commodity, cai preço de petróleo e tal. Mas não aguenta muito tempo, a demanda ela some porque teve alguma guerra, com Covid, pandemia, alguma coisa nesse sentido, mas não mudou a natureza do ser humano naquele período. O ser humano continua comendo, vivendo, se locomovendo, precisando construir casa e tal. E quando você olha em prazos um pouco mais longos, a demanda ela é estável também, porque ela é basicamente, imagina, vou dar um exemplo mais simples, papel higiênico, não tem que fazer, né? Porque veio o Covid e você deixou de menos banheiro, possivelmente você foi até mais. Então, assim, não teve jeito, então é estável. Comer, se você olhar milho e soja, que é meio que matéria-prima para frango, boi e tal, não tem jeito, as pessoas estão comendo. Você pode migrar da fraldinha para picanha, vai para o tofu, mas está comendo. Então, quando você vai commodity por commodity, em prazos um pouquinho mais longos, nem tanto assim, 1 ano, 2 anos, ela é estável. Por isso que eu coloquei aqueles gráficos de importação de petróleo, minério, celulose e soja pela China. Óbvio que ela é serrilhado, porque é mensal, né? Tem sazonalidade, chove, escorrega para um mês, para o outro, mas em essência é uma linha retinha. E aí eu recebi muita pergunta no privado, os caras falam assim, peraí, commodity não é cíclica? Por que só sobe? Eu falei, pois é, porque a
ciclicidade, não sei se é ciclicidade. Hã? Ciclicidade. Mais ou menos isso. Ela não é motivado pela supervariação na demanda, mas na oferta. Então, por que o preço de tomate varia? Eu sou filho de tomateiro, então para mim é simples. Por que o tomate varia 100%? Porque as pessoas, de repente, resolvem todo mundo colocar molho de tomate e macarrão e depois ninguém põe mais. Não. Quebra de safra, né? Quebra de safra. Deu uma geada, lascou babai. Super oferta de tomate, ou faltou tomate. Mas isso é assim. O tomate não é diferente do minério de ferro, não é diferente da celulose, só que é um pouco mais sofisticado, um pouco maior mercado, só isso. Então é a oferta que faz principalmente os preços variarem. Agora, eu estou simplificando o principal fator. É óbvio que a demanda faz alguma coisa mudar. Então, com a maior produção de veículo elétrico, possivelmente demanda por cobre, cobalto vai subir com o tempo, mais do que o normal dos últimos anos. Mas a gente tem que ir se adaptando com o tempo. Mas não tem jeito, cara. A oferta ela é muito forte. E aí, como que faz para o preço do commodity cair? Todo mundo investir na produção dessa commodity. Então, o minério de ferro vai cair se a galera começar a investir em aumento de produção de minério de ferro. Cair estruturalmente mesmo, né? Uma oscilação para uma coisa ou outra. Como que a celulose vai cair? Se todo mundo resolver plantar eucalipto. Daqui quanto tempo vai ter sobre oferta? Daqui 7 anos. Daqui 7 anos. Então, aí você já começa a entender. Tem um mais delay, né? Tem um delay. Isso se for eucalipto no Brasil, que dura 7 anos para o eucalipto, né, ficar maduro, vamos falar assim, pronto para dar volume. Em outros lugares, aí começa a ir para 15 até 30 anos, dependendo. Né? Se for lugar frio, demora para crescer. Então, minério de ferro, o petróleo, soja já não, né? Soja você pode plantar mais, só que você vai tirar a terra de uma outra commodity. Então, o cara vai diminuir milho para aumentar a soja, porque o preço da soja tá bom. Aí você já começa a entender, o preço da soja tá alto pra caramba, o cara tira do milho, planta a soja, cai o preço da soja depois. E aí, pensando em commodities que são muito importantes para o Brasil, minério de ferro, celulose, soja, e agora o petróleo. O petróleo era ruim para o Brasil era net importador em grana. Então o Brasil até exportava net volume, mas exportava petróleo barato, importava petróleo caro, no net sua balança era virada. Nossa balança, mais ou menos, agora ela é positiva na grana também, 12 bi de dólar. Então o Brasil ganha dinheiro com petróleo. Quando a gente pensa no petróleo, no minério, na celulose, na soja, quem grande hoje, estrutural, pode ser brasileiro ou não, está investindo em mega aumento de produção de petróleo no mundo, por exemplo, hoje? Pelo contrário, não se sabe, não tem, então tirando o pé, porque petróleo, combustível fóssil, porque não sei o que lá, então está tendo a redução de investimento, assim, de forma drástica, na descoberta de novas jazidas e tal. Minério de ferro, cara, a Vale aqui no Brasil está apavorada. Então, como é que você vai aumentar, investir, fazer mais barragem, né? Complicado. Na Austrália, do que eu sei, já não dá para fazer mais nada de aumento de produção. Lá, o cerco ambiental está bem pior até. O que está acontecendo na Austrália, mais ou menos, de forma bem leiga aqui, é um pouco parecido com o que aconteceu com a Braskem em Maceió. Então tem problemas de geológico, de ceder terreno, né? Então, assim, imagina, perigosíssimo. Sim. Então, quando a gente coloca tudo na conta e o mundão velho continua crescendo, comendo, construindo, cara, o que vai acontecer com o preço das commodities? Eu acho que vai subir bastante. Mas a gente coloca o que nos modelos? Queda. A gente coloca queda de preço nos modelos. Você estressa o modelo. A gente estressa, a gente converge para aquele preço de longo prazo que a gente ainda acredita, mas eu acho que vai subir. Então eu ainda acho que o minério de ferro, preço de longo prazo, é 50 a 60 dólares. Então a gente coloca.
mas eu acho que vai mudar para cima isso, mas deixa para depois. Celulose é mais fácil acreditar, porque a própria Suzano faz o preço da celulose convergir para a média. Ela é a soma da Rio Tinto, da Vale e da BHP no mercado de celulose. Então, o preço é ela que faz, no longo prazo. Ela faz mais floresta e converge o preço para onde ela quiser. Então, a gente leva lá para 500, 600 dólares no longo prazo. Hoje está um pouco acima e estava um pouco abaixo no passado. E o petróleo é um negócio um pouco mais difícil de entender para onde vai. Parece que é bem aceitável esses 50, 60 dólares de longo prazo. A própria OPEC meio que opera isso. E a única que a gente está vendo no mundo com crescimento robusto de volume é a Petrobras. O resto até cai. Então, eu lembro bem como que é um mercado onde você tem sobre-oferta de commodities. Não sei se vocês lembram, em 2006, 2007, 2008, no Brasil você teve a tentativa da listagem da J. Mendes, teve a tentativa da listagem da Ferros, na Austrália eles listaram aquela Fortescue, o HOT, né, onde estava quente, onde tinha follow-on, a Vale tinha feito oferta, era o mercado de commodities, e foi o último pico. Então ali era o lugar de saída, é o lugar de você vender, vai ter sobre oferta depois. Ninguém falava de Amazon, Netflix, Fangs e tal, por isso que estava bom para comprar só commodity. Hoje, o que as empresas de commodity fazem, né? Elas recompram ações. Ninguém está fazendo oferta para listar, ou uma empresa nova de commodity, ou um super mega projeto de aumento de produção em commodity. Então eu acho que o que está para vir nesses próximos 10 anos é ou preço estável, ou o mais provável ainda, eu acho que é subida de preço. Eu acho que assim, quando a gente fala em commodity, a gente tem que entender que mesmo que o destino das empresas estejam de alguma forma definidos pela variação da commodity, existe diferenciação dentro da commodity, né? Então a gente falou de Petro, por exemplo. Porra, a Petro, ela tem, por ter um lifting cost mais baixo, ela tem uma vantagem competitiva. A gente falou de Vale. Putz, o teor de minério de ferro da Vale é maior, está em 67%, a média do mundo, sei lá, acho que está em 62%. Eu estava lendo o nosso relatório que a gente fez sobre o IPO de Raízen. O etanol de segunda geração de Raízen é um etanol mais eficiente, mais eficaz e polui menos. Então, eu acho que eu perdi o preconceito que eu tinha com relação a commodities. Quando eu comecei a investir em Klabin, muita gente me questionou: Pete, mas você não tem medo da variação da commodity? E aí eu fui estudar um pouco mais a fundo. E como eu tenho um background de trader em mim, porque eu fui swing trader durante 5 anos, eu falei, eu vou simular aportes mensais recorrentes em Petrobras, Vale e Suzano, e vou comparar com o desempenho do Ibovespa. E eu fiz esse backtest na unha, porque eu sou cringe, importei os dados para Excel e simulei aportes nessas empresas, que no caso foram Petro, Vale e Suzano, e por mais que tenha drawdowns bem tensos ali no meio do caminho, no fim das contas, se você investisse no final de todos os meses, ou seja, no último dia útil em Suzano, em Petro e em Vale, você teria ganho mais do que Bovespa nos últimos 10 anos. Então, eu acho que para quem é pessoa física e que não tem algumas barreiras que um gestor gigante tipo o Breda tem, e tem algum nível de estômago para fazer esses aportes recorrentes num negócio que parece extremamente volátil, você não precisa acertar o market cycle para fazer bons negócios. É só você investir de forma recorrente, porque no fim das contas é uma questão de oferta e demanda, então você vai ter um preço médio ali que tem uma inclinaçãozinha positiva pelas minhas contas, e que no fim das contas você não precisa saber você não precisa traçar médias móveis para saber se o minério vai subir ou se o petróleo vai subir. Você não precisa fazer isso. Eu acho que o investidor pessoa física, como ele não tem que lidar com
com investidores, tipo o Breda tem que lidar com um monte de investidor que torra o saco dele, como você é dono de si mesmo, digamos assim, se você fizer a lição de casa ali e for aportando todos os meses, a chance de você bater o mercado, pelas contas que eu fiz para os meus alunos, vai dar certo. E eu só consegui chegar nessa conclusão depois que os meus alunos começaram a me questionar, do tipo, porque eu fiz um aporte em Klabin, que não é tão comoditizada quanto a Suzano, né? A Suzano é mais celulose, a Klabin ela agrega mais valor ali aos produtos que ela tem. Temos Klabin também. Klabin a gente gosta bastante. Eu acho legal também. Só que isso, o bom de você se expor na internet é que as provocações que você recebe te fazem melhorar, né? Muita gente fica putinha e sai xingando no Twitter. E eu acho que tanto eu quanto o Bredão, pelo menos, a gente para internalizar aquele questionamento. E eu tentei melhorar. E eu fiz esses backtests e eu vi que você não precisa ser um master, um motherfucker em entender em qual etapa do ciclo que você está. Se você for fazendo a lição de casa, o rebalanceamento, você consegue ter bons resultados. Até porque muitas vezes as empresas que são comoditizadas, elas variam, principalmente para baixo, mais do que a própria commodity, né? Sendo que a empresa tem menos risco, porque ela pode fazer controle de custo, né? Então, a Petrobras consegue extrair um petróleo de forma mais eficiente, a Vale consegue extrair um minério de maior pureza, a Raízen consegue pegar um bagaço da cana que 5 anos atrás iam jogar fora e, sei lá, gerar energia. Então, a gente fica falando muito em commodity, pensando em preço de petróleo, preço do ouro, preço do etanol, e esquece do trabalho que as empresas conseguem fazer em cima dessas commodities, né? E quando a gente, na verdade, a gente decidiu colocar o nome da nossa research de Inside, justamente para que as pessoas conseguissem entender que quando você investe numa empresa, você está se tornando sócia daquela empresa e o trabalho está majoritariamente naquela empresa. Então, você tem que investir em boas empresas e voltar para o seu trabalho, porque quando você troca o seu trabalho por uma, sei lá, vamos falar das empresas que você tem bastante exposição aí, Vale de Login, Marco Polo, Aliança Sonai, Cogna, Magalu, putz, você fez o seu trabalho ali enquanto gestor, a gente faz o nosso trabalho aqui enquanto research, só que tem algum componente em que você tem que terceirizar para a empresa para que ela se vire em termos de resolver os próprios problemas, né? O meu ponto aqui é que nem todo problema tem que ser resolvido pelo investidor. Quando você troca o seu dinheiro enquanto investidor por participação naquela empresa, muitos dos problemas que ela vai encarar, quem vai resolver é ela mesma. Eu vejo muita gente tentando ter uma postura muito ativa, e você deve ver isso também, Bredão, em cima do seu fundo, sendo que a pessoa que comprou uma cota do seu fundo, ela deveria confiar em você, e ela deveria muito confiar em você enquanto gestor, e quando ela investe numa empresa, ela deveria confiar na capacidade de gestão da própria empresa. Então, o investidor ele pode ter uma postura extremamente passiva que as coisas acabam se encaixando, né? Ela não precisa ser gênia para dar certo. Esse nível, são escalas de confiança que, da mesma forma que o investidor tem que confiar aqui no time de gestão, a gente tem que confiar nas decisões do empresário em qual a gente investe, e aí o diretor ali comercial, ele confia nos seus coordenados, né, e nos seus gerentes, então vai indo. Agora, um negócio interessante que, assim, cara, eu adoro o Buffett. O cara me ensinou, assim, deu aquele start para todo mundo, basicamente, né? Só que tem muitas frases que às vezes é uma frase que é genérica, é uma lição boa, genérica, e as pessoas tentam pegar de forma muito literal e aplicar para uma realidade que não é a realidade do Buffett. Fora de contexto, né? Então, eu tenho um amigo que teve a oportunidade de conversar com ele várias vezes, porque era co-investidor, junto com outros empresários, em investimentos do Buffett. E ele conviveu bastante com o Buffett. E ele fala o seguinte, cara, o Buffett é investidor esperto. Então, o cara não nasceu ontem, o cara tem de investimento, o cara tem acho que 70 anos de track record. Então,
E ele fala o seguinte: o Buffett não faz tudo que escreve e não escreve tudo que faz. Então, Sim. calma, né? E aí, uma das coisas que eu acho que. E eu era assim também, né? É normal, acho que é o círculo normal das pessoas. Uma das frases que pego é que a tal da commodity, né? É meio que preconceito investir em commodity, porque, porra, nos Estados Unidos não tinha direito empresa de commodity decente, né? Então você tinha um plantel gigantesco de empresas mais resilientes, mais para investir. E aí, esse negócio de commodity fica com uma sombra, né, em cima, tal. E o tal do comoditizado, como se fosse algo sem valor, né? Uhum. E aí, assim, hoje o que é mais fácil? Você explorar a hematita com 70% de teor de ferro ou montar uma fintech? Né? O que é mais fácil? Acho que é mais fácil montar uma fintech. Eu acho que sim, foi o que eu fiz. Então, mas eu conseguiria, agora eu não conseguiria explorar minério de ferro, meter no navio e enfiar lá na China? Impossível. Você tem impossível. barreiras à entrada, né? Maior. Então, o que é commodity? Montar uma empresa de tecnologia ou explorar minério de ferro? Ou montar uma asset, que é mais commodity que asset? Aqui na Joaquim Floriano, se eu sacudir uma árvore, cai 5 assets novas por dia. Então, assim, o que é commodity? Né? Então, e aí eu tava, antes de ontem, final do dia, encontrei um pessoal que estuda aqui em faculdade, primeira linha aqui em São Paulo, e tá nessas ligas financeiras, né? Igual o Poly Finance, FGV, INSPER, cada uma tem o seu, né? Liga de mercado e tal. E aí os caras queriam fazer perguntas, eram três caras de 19 anos, cada um. Somando os três não dá a idade do Luiz Alves. Né? Somando nós três não dá. Somando não dá, Aí os caras perguntaram, pô, o que você acha de Global Finance? Eu falei, desculpa a ignorância, o que é isso? Não, é você investir no exterior, tal, porque tem muita oportunidade. Eu falei, não, é legal você olhar, mas investir só por investir, não. Tem que ter uma oportunidade boa, porque tem empresa brasileira que é muito melhor do que alguma empresa suíça, americana, tem que analisar. Mas eu já vi que eles já estão sendo induzidos com essa moda do tal do Global Finance. Aí falaram, eu falei, pô, mas vocês estão falando de umas empresas muito complicadas aí, por que vocês não olham Vale? Perguntei assim, cara, não dá nem para mostrar lá pro chefe lá do Finance, porque ele quer saber só se a empresa é tech, que a margem é maior, tal. Eu falei, mas você sabe qual é a margem da Vale? Então vamos falar de margem, então, né? Vai, margem EBITDA, né? Você sabe quanto que é? Eu falei, mas chuta alto. Aí os caras, pô, 30? Não, mais. Os caras, porra, é mais que 30? É, mais. 50? Falei, mais. 60. Os caras, que isso? Falei, qual que é a margem líquida? Você tem ideia? Um vai falar 15, então eu falei, 40. Os caras, aí um olhando pro outro, por que a gente não olha Vale? Eu falei, pois é. Vocês estão indo para Roma e não estão vendo o Coliseu? Vocês estão indo para Paris, não tá vendo a Torre Eiffel, tá procurando umas puta coisa difícil para analisar. Sim. Então, existe um preconceito, cara, né? Eu acho que essa questão de diversidade, de hoje em dia, a gente tinha que incluir as empresas de commodities na pauta, cara. Ninguém olha. Diversidade.